A primeira vez que ele me atacou fisicamente tivemos problemas e eu estava conversando com ele sobre como me sentia, ele simplesmente me ignorou e ficou no celular. Pedi várias vezes para ele largar o celular e prestar atenção em mim, mas ele continuou me ignorando, então tirei o celular das mãos dele e ele se levantou e tentou tirá-lo de mim. Eu me levantei e comecei conversando com ele dizendo que não queria continuar nosso relacionamento. Ele ficou muito chateado e com muita raiva. Eu nunca tinha feito algo assim, mas ele havia pegado meu celular várias vezes sem permissão. O apartamento dele ficava a poucos passos do elevador, então entrei no elevador. Não tinha bolsos e sabia que se eu ficasse com ele nas mãos ele iria tirar de mim com muita facilidade porque ele é muito mais pesado, maior e mais forte que eu. Então coloquei o celular entre a calça e o abdômen. Eu queria verificar o celular dele, porque ele já havia verificado o meu e porque parecia muito alarmado por eu estar com o celular dele, mas antes de a porta se fechar ele já estava dentro do elevador lutando comigo. Implorei que ele me deixasse para que eu pudesse lhe dar seu celular. Só me lembro de ter dito várias vezes para ele parar, por favor, que ele estava me machucando, e ao que ele não prestou atenção. Acabei no chão e ele pegou o celular e saiu. Eu chorava e tremia, minhas mãos, braços e pernas tremiam e eu sentia que não conseguia respirar. Fiquei no chão do elevador até começar a respirar, tinha arranhões muito grandes nas pernas, abdômen e braços. Tentei parar de chorar, porque ele ficava mais bravo se eu chorasse. Levantei e voltei para o apartamento dele, deitei ao lado dele e pedi desculpas por ter levado o celular dele. Depois disso comecei a ter ataques de pânico com muita frequência, principalmente quando brigávamos, e tinha dificuldade para respirar. Depois disso tentei não pensar mais nisso, me senti responsável por me colocar naquela situação. Meses depois, um dia estávamos discutindo no carro dele e eu insisti no assunto e ele me pediu parar e calar a boca, e como sempre quero consertar tudo naquele momento ou não, que eu continuei insistindo e ele começou a se bater, o que ele fazia com muita frequência. Muitas vezes quando discutíamos ou brigávamos ele começava a se bater na cabeça ou a coçar o rosto e o pescoço e eu automaticamente parei de falar sobre isso e apenas me concentrei nele e tentei conversar. Por favor, pare. Foi algo que me deixou com muito medo, tristeza e preocupação. A primeira vez que isso aconteceu, lembro que simplesmente congelei, não sabia o que estava vendo. E nas vezes seguintes eu apenas implorava para ele parar e tentar acalmá-lo, mas nem sempre funcionava. Naquela vez no carro eu falei para ele parar e como ele não parou eu coloquei meus braços entre ele e o volante, ele estava batendo no volante, e ao invés de parar ele continuou batendo mais dessa vez ele estava batendo no meus braços, uma outra vez até senti-los adormecidos. Várias vezes tentei retirá-los para continuar batendo nele e quando tentei impedi-lo os golpes caíram sobre mim. A certa altura, meus braços não estavam mais no volante, mas ainda fui atingido. Houve empurrões da parte deles, obviamente, muitos gritos e choro da parte de ambos. Depois que tudo se acalmou, fui para casa, sentindo-me entorpecido, física e emocionalmente. No dia seguinte acordei muito dolorido e percebi que meus braços estavam cobertos de hematomas. Nos dias seguintes nos vimos novamente e ele pediu meu perdão, me explicou que naquele momento não tinha percebido que estava me machucando e fez questão de enfatizar para mim tudo o que eu tinha feito de errado e como eu levou a reagir dessa forma com a minha insistência. Me senti muito mal, muito chato, mas acima de tudo muito culpado. Mais uma vez sinto que me coloquei naquela situação, se na primeira vez não tivesse levado o telemóvel dele isso não teria acontecido e na segunda vez se eu não tivesse intervindo isso também não teria acontecido comigo, e se talvez eu tivesse parado de falar e reclamar, quando ele me pediu para parar ele não teria chegado a esse ponto. Nas semanas seguintes ao incidente tive que usar vestidos de mangas compridas, em pleno verão, porque me sentia muito envergonhada e não queria que ninguém me perguntasse nada ou me visse com pena. Ele viu os hematomas em mim, mas não disse nada, ignorou-os completamente. Só muitos meses depois ele começou a admitir o quão errado era e a me dizer o quanto se arrependia, somente quando eu me mantive firme com ele lhe disse o quanto era errado. Depois de muito tempo e quando eu não tinha mais as marcas, ele começou a me dizer que eu deveria denunciar a polícia. Ele me contou várias vezes ao longo de um ano, quando tocou no assunto, mas eu não o fiz, senti que era tarde demais e não sabia qual era o objetivo. Ele trabalha como conselheiro para adolescentes em um centro comunitário LGBTQ e ele não queria tomar uma decisão que pudesse afetar ele ou seu trabalho. Desde aquele dia ele não mais me agrediu fisicamente, mas se o fez verbalmente, há muito menos do que antes. Ele ainda está na minha vida, ainda saímos às vezes mas ainda convivo com isso. Ele nunca disse nada a ninguém, nem eu. Ninguém de seus amigos, familiares ou do trabalho sabe o que ele fez e sinto que nunca houve quaisquer consequências para ele. Já se passou um ano desde aquela situação e até hoje não sei qual é a melhor coisa que posso fazer. Estou fazendo terapia para curar os outros tipos de abuso que sofri no relacionamento, mas ainda não me atrevo a falar sobre o físico porque nem sei se é relevante ou se realmente fui eu que provoquei isso.
Ainda carrego culpa e vergonha em uma parte de mim, embora ainda me importe com ele, sinto raiva dele, e sinto raiva por nunca ter havido uma consequência, sinto que é uma injustiça que ele viva como se nada aconteceu e que ninguém sabe as consequências das coisas que ele fez comigo. Sinto que é uma injustiça que ele viva como se nada tivesse acontecido e que ninguém saiba o que ele fez comigo. Se gostou da história, deixe sua opinião, e inscreva-se no canal para ouvir outras.